O Evangelho de João foi escrito com um propósito muito bem definido. João nos fala, não é? Em João capítulo 20, verso 31. Jesus fez muitas coisas, ele fez muitas outras coisas, mas as que estão aqui registradas, estão registradas para que vocês creiam. E não só para que vocês creiam por crer, é para que vocês, em crendo, tenham vida em seu nome. Em crendo tenham vida em seu nome, porque o estágio inicial de vocês é a morte. E para pisar no espectro da vida, você precisa crer em Jesus. E essa é a missão do apóstolo João quando ele escreve esse evangelho. Jesus fez muitas coisas, mas essas foram especialmente compiladas para dar a vocês um panorama suficiente para que vocês possam ler e perceber quem é Jesus. E perceber que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo que veio à Terra para levar sobre si o nosso pecado e nos tornar filhos de Deus nele. Por isso o Evangelho de João foi escrito. E as pessoas creem nele por vias dos sinais, mas que crer nos sinais de Jesus não necessariamente significa crer nele de maneira salvífica. Olhar para algo que Jesus faz e achar aquilo interessante, muitas pessoas fizeram. E dentre essas pessoas que criam apenas por uma via de sinais e milagres, que apenas se impressionavam com a sabedoria dele, que apenas se impressionavam com os sinais dele, e que apenas achavam muito bonitinho aquilo que ele fazia e dizia, dentre essas pessoas estava um homem chamado Nicodemos. Este homem chamado Nicodemos chega para Jesus e diz: nós sabemos que o Senhor vem de Deus. Nós sabemos porque não é possível que alguém que não vem de Deus faça as coisas que o Senhor faz. E a resposta de Jesus a Nicodemos no início do capítulo 3 é, mais ou menos, o que você acha que você está vendo, se ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo? Nicodemos, aquilo que você acha que você está vendo é muito mais profundo do que você imagina. Nicodemos, aquilo que você diz que vê não encaixa na sua teologia. Nicodemos acha isso muito estranho e pergunta: como assim? Um homem tem que nascer de novo sendo velho, voltar para a barriga da mãe? Não estou entendendo. Ah, Nicodemos, você é mestre em Israel e você não entende essas coisas? Hoje nós vamos ver a continuação dessa conversa de Jesus com Nicodemos. Logo após ele olhar para Nicodemos e questionar as credenciais dele: ué, você não é mestre em Israel? Você era para saber dessas coisas. O mestre em Israel não entende as coisas de Deus? O mestre em Israel não sabe tudo que está escrito na lei? O mestre em Israel não passa a vida estudando a lei de Moisés e além da lei de Moisés, aquela miríade de outras leis que os fariseus colocam ao redor delas para dizer que estão ajudando as pessoas a cumprirem a lei de Deus? Você não sabe de tudo isso? E você não entende um conceito espiritual simples? Na continuação dessa conversa, nós lemos o seguinte no verso 11. Em verdade lhe digo, que nós falamos do que sabemos, e nós damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Importante, isso que eu vou dizer é extremamente importante. Isso é muito, tudo que Jesus fala é importante, mas tem coisas que Jesus fala que são mais importantes do que outras. E esta aqui é extremamente importante. E o que Jesus diz é o seguinte: nós falamos do que sabemos. E talvez vocês fiquem impressionados ou achem interessante o fato de que Jesus está falando nós, não é? E às vezes levanta-se a pergunta de se Jesus estava falando nós, porque ele estava falando nós, eu e os discípulos, ou nós, quem? Quem é esse nós? E a verdade é que no fluxo da conversa, quando você vê a primeira coisa que Nicodemos fala para Jesus, é que Nicodemos ele chega em nome de outras pessoas, ele chega falando em nome dos fariseus, ele chega como uma pessoa só, dizendo para Jesus, no versículo 1, Rabi, versículo 2 na verdade, nós sabemos. Ele é uma pessoa só e ele diz, nós sabemos. Nós sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus. Por quê? Porque a comunidade dos fariseus não iria falar com Jesus. A comunidade dos fariseus não iria jamais olhar para Jesus, ver e falar, isso aí que ele está falando não é mentira não, mas a gente não pode admitir isso. E Nicodemos vai como um fariseu representando uma casta, um grupo, e ele vai no meio da noite, que é para não passar vergonha. Nós sabemos.
E Jesus responde com a mesma moeda. É muito comum nessa conversa de Jesus com Nicodemos, Jesus responder usando o mesmo tipo de estrutura de frase, os mesmos verbetes que Nicodemos responde. Então Jesus diz, nós, só que Jesus estava falando dele enquanto pessoa. Nós falamos do que sabemos, é o que Jesus disse. Nós falamos do que sabemos. Então, Nicodemos, o que eu quero dizer com isso? Você está tentando entender as coisas à luz da sua teologia. Você está falando de coisas a respeito das quais você leu. Você diz que sabe que eu sou vindo da parte de Deus por causa dos seus estudos acadêmicos e das coisas que você aprendeu e das coisas que você aprendeu a aprender, das coisas que você aprendeu a discernir. Mas, Nicodemos, eu estou falando de uma coisa que eu sei. Quando eu prego o evangelho do reino, Nicodemos, eu estou falando da posição de rei deste reino. E não de alguém que ouviu falar deste reino. E não de alguém que estudou ou leu um livro a respeito deste reino. E não de alguém que captou todas as vezes que a Bíblia usa a palavra reino e fez uma sistematização sobre o que é o reino de Deus. Eu estou falando da posição de rei. Quando eu chamo ao arrependimento, Nicodemos, eu não estou falando da posição de um coleguinha dizendo a você que é isso que eu acho que é certo e errado. Eu sou o próprio definidor de certo e errado, o Deus vivo. E quando eu falo sobre novo nascimento, eu não estou usando uma metáfora filosófica apenas. Eu estou vendo a tua natureza morta. Eu tenho estes olhos. Estou falando de algo que eu sei, não de algo que eu li. Estou falando de algo que eu sei, não de algo que me contaram. E ainda Jesus segue dizendo, nós damos testemunho daquilo que vimos. Ora, Jesus não só sabe por conhecimento de causa. Ele viu. Ele viu de uma maneira que aquele que não nasce de novo não pode ver, como ele mesmo disse. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Estou falando de algo que eu vi, que eu vejo, que eu enxergo. O reino de Deus é algo visível para mim. Por quê? Porque Jesus falava assim? Ora, porque ele é o verbo que estava com Deus e era Deus desde o princípio das coisas, não é? É a experiência própria dele. É um testemunho de primeira mão. Jesus na frente de Nicodemos falando das coisas de Deus não é simplesmente um professor dando uma aula, é Deus falando na frente dele. O Criador falando para ele sobre as coisas dele mesmo. Eu estou falando de algo que eu sei, eu estou falando de algo que eu vi. Eu não estou falando de um testemunho de segunda mão e eu não estou aqui aberto a nenhum tipo de debate teológico com você. Não estou aqui na posição de um calvinista, você é arminiano, porque Jesus, claro que Jesus era calvinista, certo? Brincadeiras à parte. Não estou falando na posição de um calvinista no programa Vejam Só debatendo com o arminiano. Não é isso. Eu estou acima disso. Eu estou falando de algo que eu sei, estou falando de algo que eu vi. Estou falando sobre o espectro sobre o qual eu tenho toda a autoridade. Só que olha que interessante. Vocês não aceitam o nosso testemunho, é o que diz Jesus. Vocês não aceitam o nosso testemunho, vocês não aceitam que o que eu estou falando é a verdade. Em ocasiões que eu tive a oportunidade de conversar com pessoas que não eram do Brasil, é muito comum as pessoas levantarem opiniões a respeito do que é o Brasil. E aí quando você ouve como brasileiro, às vezes você fica, mas isso não é verdade. Essa pessoa pode ter lido o que foi, essa pessoa pode ter assistido o que ela acha que assistiu, ela pode ter visto o que ela acha que viu. Eu sou brasileiro, eu sei que não é assim. Eu sou de lá, eu venho de lá. Eu sei que não é assim. O que está acontecendo aqui é uma pessoa falando para um grupo de fariseus, aqui representado por Nicodemos, por conhecimento de causa, vindo diretamente do reino dos céus, falando do reino dessas pessoas. Não, mas veja bem. Imagine isso. Você diante do Deus Criador do Universo, relativizando o ensino dele, falando, não, mas peraí, Senhor. Deixa eu te dar uma outra ideia que talvez o senhor não tenha pensado. Não, nós estamos falando daquilo que vimos, eu falo daquilo que eu sei, e vocês não aceitam. Vocês não aceitam. E sabe por que não aceitam? Qual é o motivo de vocês não aceitarem? O motivo está escrito em João 8, 36 a 38, quando os fariseus estão dizendo a Jesus, se quiser abrir lá, pode abrir. Os fariseus estão dizendo a Jesus e estão bastante ofendidos quando Jesus diz a eles que eles precisam ser salvos. E eles, mas nós somos filhos de Abraão, que é isso? Nós precisamos ser salvos, nós somos filhos de Abraão. A gente está falando da posição de filhos de Abraão, da posição de filhos de Deus naturais. Olha só, Jesus fala em João 8, nos versos 36 a 38, para eles assim.
Se, pois, o Filho do Homem os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Então ele já está assumindo, estou falando com um povo que precisa ser liberto. Imagina Jesus pisando dentro de uma igreja reformada, que eu falo como reformado. Às vezes o pessoal ouviu falando, deve achar que eu não sou reformado. Eu sou reformado, tá? Mas profeta tem que falar para dentro, não é só para fora. Imagina Jesus chegando para dentro de uma igreja reformada que crê com unhas e dentes, que defende a teologia apostólica, como nós cremos, e Jesus falando: precisam ser libertos, aprender tudo de novo. Era Jesus falando com os fariseus. Se o Filho os libertar, vocês serão livres, porque vocês precisam ser livres. Bem sei que vocês são da descendência de Abraão. No entanto, estão querendo me matar, porque a minha palavra não está em vocês. Vocês querem me matar porque aquilo de que eu falo que é verdade não habita em vocês. Eu falo das coisas que vi, vejam a repetição. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vocês, porém, fazem o que ouviram da onde? Do pai de vocês. Quem é o pai deles? O pai de vocês é o diabo. Eu falo das coisas do meu Pai, das coisas que vi junto ao meu Pai, e vocês não recebem. Por quê? Porque a minha palavra não está em vocês. A palavra que está em vocês é a palavra do diabo. Eu falo do meu Pai, o Deus Criador dos céus e da terra. Vocês só ouvem aquilo que vem do Pai de vocês, o diabo. Pode voltar lá em João 3. E por isso eu falo daquilo que eu vi, eu falo daquilo que eu testemunhei, eu falo daquilo sobre o que eu tenho autoridade, e vocês não aceitam o nosso testemunho. Por que não aceitam o nosso testemunho? A dica está no próprio texto. Vocês não nasceram de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água do Espírito. É impossível. Por essa razão vocês não me escutam, Nicodemos. Por isso não aceitam o testemunho. E aí o apóstolo João, de todos os autores do Novo Testamento, ele é o que menos tem problema e nojinho de dizer que aquele que não é filho de Deus é filho do diabo. Ele não tem problema nenhum com essa terminologia. Ele usa essa terminologia não só aqui, mas lá na primeira epístola de João também. Ele faz uma dicotomia clara entre filhos de Deus e filhos do diabo, sendo filhos de Deus somente aqueles que nasceram de novo. Só. E é por isso que vocês não escutam. Nicodemos, eu sei que você é inteligente. Eu sei que você é estudado. Isso é bom. Ninguém está falando que é ruim estudar. Mas você não aceita o meu testemunho porque você só sabe sistematizações teológicas sobre a lei de vocês e sobre a lei de Moisés. Não passa disso. E isso não significa que você é membro do reino de Deus. Você não aceita meu testemunho porque você só tem um grande conhecimento da história dos judeus, mas não passa disso. E isso não significa ser filho de Deus. Você não aceita o meu testemunho, Nicodemos, porque você só tem uma posição privilegiada no sinédrio. Você é só um pastorzão, um bispo. Não passa disso. E isso não significa ser membro do reino de Deus. E a mesma fala para nós seria algo do tipo: vocês não aceitam o testemunho do evangelho porque vocês só estudam teologia. Não passa disso. Isso não significa ser membro do reino de Deus. Você não aceita o testemunho real do Evangelho porque o máximo de piedoso que você fez esse ano foi ir na conferência fiel. E isso não te coloca como membro do reino de Deus. Você é só um fã de música gospel. Isso não te coloca como membro do reino de Deus. Você é só um assíduo seguidor de personalidades evangélicas no Instagram. Isso não te coloca como um membro do reino de Deus. Você é só uma pessoa acostumada a frequentar uma igreja evangélica. Isso não te coloca como membro do reino de Deus e por isso você não aceita o meu testemunho. Porque o único testemunho que você aceita é o testemunho do teu pai. E o teu pai é o diabo. Nicodemos, você não aceita do meu testemunho porque a sua cabeça está fechadinha num clubinho fariseu que acha que porque sabe muito, porque é erudito, é filho de Deus. Mas você não tem noção do que significa de fato o reino de Deus. Agora, eu posso te garantir, Nicodemos, eu estou falando de uma coisa que eu sei, de primeira mão. Você está falando só de uma coisa que você estudou. Não basta. E Jesus complementa essa fala dele no verso 12, dizendo: se vocês não creem quando eu falo de coisas terrenas, como crerão se eu lhes disser coisas celestiais ou se eu lhes falar de coisas celestiais? O que é isso? Que fala é essa de Jesus? Ora, Jesus, para explicar a questão da conversão para Nicodemos, ele usou um conceito simples: nascimento. Sabe quando você nasceu? Bom, aquilo ali é o que tem que acontecer com você no mundo espiritual quando você se converte, correto? Ele usou um conceito simples, uma ilustração simples
terrena. A ilustração de um nascimento. E não só essa, ele usou também a ilustração do vento, dizendo que o Espírito Santo é como o vento que sopra onde quer. Ou que aqueles que são nascidos do Espírito são como o vento. Você não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. São explicações simples. Sabe como funciona o nascimento? Como funciona o vento? Pois bem, é assim. Terreno, ilustração terrena. Nicodemos, você sabe como funciona o nascimento. Você sabe como é mais ou menos a dinâmica do vento, não é? Ou se você não entende o vento porque você não tem conhecimento meteorológico, mas você sabe que você não consegue explicar e definir de onde o vento veio, para onde ele vai, você só consegue ver os seus efeitos. É isso. É isso, Nicodemos. Ah, Jesus, como é isso? Nicodemos. Ilustrações simples. Você não está entendendo? Eu estou diminuindo aquilo que de fato acontece no mundo espiritual ao nível terreno, só para ver se você entende. Você não entende? Você quer que eu aprofunde mais o quê com você? Se você não entende quando eu falo das coisas terrenas, Nicodemos, como é que você vai entender se eu der um passo a mais nessa explicação? Nicodemos pergunta, no início desse capítulo, como pode um homem nascer sendo velho? E de novo ele pergunta no 3:9, verso 9, como pode ser isso? Tudo que Jesus falava, Nicodemos, mas como? Mas como? Mas como? Nicodemos, ilustrações simples. E sabe por que isso, irmãos? Sabe por que não dá para aprofundar mais? 1 Coríntios 2,14 diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Para ele são loucura. Ele não as entende porque elas se discernem no campo espiritual, se discernem espiritualmente. Só quem entende coisas espirituais são pessoas espirituais. Só quem pode falar com propriedade das coisas do Espírito é aquele em quem o Espírito habita. E a pessoa que mais tem essa propriedade é Jesus, por conhecimento de causa. Quem entende mais as coisas dos céus do que Jesus Cristo? Quem entende mais as coisas do reino de Deus do que o Senhor Jesus Cristo? E sabe por que ele entende tanto? Porque ele vem de lá, ora. Ele não vem de lá? Vejam o verso 13. Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E aí, aí tá aqui um versículo que vocês vão ver muito isso lendo João. Às vezes vai parecer que tem uns versículos que estão meio jogados ali. Você fica, mas o que ele quis dizer com isso, né? E até porque quando a gente pensa, quando a gente lê relatos de ressurreição na Bíblia, quem nunca se fez essa pergunta, né? Ué, Lázaro morreu e ressuscitou. Para onde é que ele foi nesse meio tempo aí? Onde é que ele ficou, né? Porque assim, se era salvo para o inferno, ele não foi, né? Então a gente pode entender que ele estava 4 dias ali no céu, e aí trouxeram ele de volta, né? Então ele foi até o céu e voltou, né? Ele subiu até o céu e desceu de volta, né? Pois bem, e aí nós temos alguns outros exemplos, né? A viúva de Sarepta, lá no Antigo Testamento, né? A filha de Jairo, pessoas que morreram e que ressuscitaram. E aí a gente pode pegar um versículo de João e dizer assim, mas como assim ninguém nunca foi ao céu e desceu? E esse pessoal todo salvo que morreu e ressuscitou, né? O que inclusive deve ser uma grande chatice, né? Imagina, inclusive quando eu morrer, não orem para Deus me ressuscitar. Eu não quero voltar, então eu vou estar lá no céu com o Senhor muito bem, não pretendo voltar. Não pretendo descer de novo, porque estar com Cristo é infinitamente melhor, certo? Então, por favor, deixa eu lá quietinho, não ora para ressuscitar não, ok? Ora, o que Jesus está falando aqui? Ele está falando sobre entender as coisas espirituais, não é esse o ponto do capítulo, não é esse o assunto? E Jesus, ele não só entende a sabedoria divina. Jesus é a sabedoria divina encarnada. E o livro de Provérbios, ele fala uma coisa interessante sobre a sabedoria de Deus. Como vocês sabem, o livro de Provérbios é um livro sobre sabedoria, sobre ganhar discernimento de acordo com o Senhor. E lá no capítulo 30 de Provérbios, nós lemos as palavras de um homem chamado Agur, que é a figura de uma pessoa que não seguiu a sabedoria de Deus. E lá em Provérbios 30 ele fala o seguinte: Senhor, eu estou cansado, estou exausto, porque eu sou estúpido. Eu não sigo a tua sabedoria, eu sou estúpido, eu estou cansado. Eu não tenho inteligência do ser humano. Aí ele, quando começa a indagar a respeito de onde vem a sabedoria de Deus, que vem das regiões celestiais, ele fala assim: quem subiu ao céu e desceu? Que são as mesmas palavras que Jesus usa aqui.
Quem subiu ao céu e desceu? Como é que eu consigo discernir essas coisas? Quem consegue discernir essas coisas? Quem é que consegue pegar e ter conhecimento pleno de Deus? Só se você for lá e voltar. E quem fez isso? Ninguém fez isso. E Jesus está falando, eu fiz isso. Eu sou a sabedoria divina. Eu sou aquele que discerne tudo perfeitamente. Eu estou falando de coisas que eu sei. Ninguém tem a prerrogativa de entender as coisas do Espírito como Jesus tem. E a insistência de Nicodemos em entender o que Jesus estava dizendo e as respostas de Jesus, ou melhor, as não respostas de Jesus, porque se você prestar atenção, ele não respondeu nenhuma pergunta do Nicodemos aqui. Vocês prestaram atenção nisso? Jesus, como funciona? Ele respondeu? Não. Jesus, o Senhor é um mestre vindo da parte de Deus. Ah, você não nasceu de novo. Como é que funciona isso? Tem que nascer de novo. Como é que funciona isso? Ué, você não entende? Ele não respondeu uma pergunta de Nicodemos. Então as não respostas de Jesus, as não respostas que ele dá, né, a Nicodemos, ou as respostas que ele não dá, não é? São exemplos, são um paradigma para nós sobre como os caminhos de Deus eles são misteriosos. Ele insistiu muito para que Jesus fizesse o conceito de novo nascimento fazer sentido para ele. E Jesus não fez. Ele deu alguns exemplos, mas não explicou certinho. Nicodemos queria que o conceito de novo nascimento encaixasse na lógica dele. Não encaixou. Jesus não fez encaixar. Ele queria entender e Jesus não explicou. Sabe por quê? Porque o ponto não é esse. Porque isso não é necessário. Entender essas coisas com profundidade, com a profundidade de uma sistematização teológica, por mais que a gente estude muito, mas não é isso que vai te salvar. Então, não é isso que é a prioridade master. Porque o próprio Paulo, inteligente como era, quando reconhecia que havia coisas que ele não entendia, principalmente naquele bloco mais difícil de Romanos, que é Romanos 9, 10 e 11, quando ele fala sobre predestinação, sobre Israel étnico não ser Israel de Deus, sobre o fato de que muitos de Israel não foram predestinados para a salvação, mas eles também caíram pela falta de fé dele. Ele vai agrupando tudo aquilo, e quando ele percebe o quão profundas são as coisas de Deus, quando ele chega no final desse bloco em Romanos 11, ele diz, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos, quão insondáveis são os seus caminhos. Quem conhece a mente do Senhor? Quem conhece a mente do Senhor, diz Paulo? Ou quem aconselhou o Senhor? Eu estou falando as coisas que eu sei aqui, Paulo, né? Falando 9, 10 e 11, respondendo questionamentos sobre Israel, não Israel, eleitos, não eleitos, predestinação, não predestinação. Ele explica aquilo, ele deixa aquilo muito claro. Mas existem coisas que não fecham nessa explicação. É claro que existe. É para fechar? O que Paulo fala no final? Louvado seja Deus, porque Ele é inexplicável. Não cabe na minha lógica. E louvado seja Ele por isso. Eu não preciso entender de fato todas essas coisas, por mais que haja muitas coisas que eu entendi. Eu não preciso ficar tentando amarrar o próximo ponto. Eu não preciso ficar amarrando todos os pontos da revelação de Deus, porque Deus não quis amarrar todos os pontos da revelação para a gente. O que é necessário, então, se todo esse entendimento, por mais que estudar, ninguém está falando que para não estudar, eu sou reformado, tá? Então, estudem, tá bom? Estudem, aprendam, leiam. Só que entender essas coisas amarradinhas, isso significa ser um cidadão do reino de Deus? O que é realmente necessário? Verso 14. Jesus dando uma explicação que Nicodemos não pediu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Verso 15, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Nicodemos, você quer entender alguma coisa? É isso aqui que você tem que entender. É isso aqui que você tem que entender. Irmãos, vamos comigo lá em Números capítulo 21, rapidamente. Números capítulo 21 está escrito assim, do verso 4 ao verso 9. Então os israelitas partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para rodear a terra de Edom. Mas o povo se tornou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para que a gente morresse nesse deserto, onde não tem pão, não tem água? Ah, já estamos enjoados dessa comida ruim. Não é essa a única vez que o povo de Israel reclama do maná do deserto. Há ocasiões em Números que eles chamam o maná que cai no deserto de pão nojento. E aí vocês acham que isso é tolerável para Deus? Verso 6. Então o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas que mordiam o povo e morreram muitos do povo de Israel.
Então o povo foi a Moisés e disse: nós pecamos, porque nós falamos contra o Senhor e contra você. Ore ao Senhor pedindo que tire essas cobras do meio de nós. Então Moisés orou pelo povo. O Senhor disse: faça uma serpente, coloque-a sobre um haste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por alguma cobra, se olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Pode voltar lá em João 3. O que aconteceu aqui nesse relato? O povo pecou contra o Senhor. Eles pecaram contra o Senhor. Pediram oração para o Senhor e o próprio Senhor estabeleceu um método, não para livrar eles da provação de um outro inimigo. Porque quem mandou aquelas serpentes? O próprio Deus. Quem foi que estabeleceu a maldição pelo pecado? O próprio Deus. Quem foi que estabeleceu que o pecado, o salário do pecado era a morte? Que ninguém pecará contra o Senhor e viverá? O próprio Deus estabeleceu isso. Assim como Ele mesmo estabeleceu que aquelas serpentes destruiriam ali o povo naquela ocasião. É a própria ira dele manifesta. Então, no dia que vocês ouvirem alguém falar assim: ah não, Deus não manda ninguém para o inferno. Manda! Ele que manda, a pessoa não vai porque quis. Vai porque quis, mas ele manda também. Certo? Manda, ele é o autor da condenação. Mas ele é o autor do livramento também. Quando ele estabeleceu a cura para o povo lá de Israel no deserto, ele estava estabelecendo uma maneira do povo se livrar da própria ira dele. Ele estava falando: eu mesmo vou dar a vocês a chance de não serem consumidos pela minha ira. E ele estabeleceu o método. Ele foi, naquele momento, o que trouxe a condenação, mas ele também foi, naquele momento, o que trouxe a salvação. E ele trouxe a salvação de uma maneira muito interessante. Ele pegou a maldição, a serpente, levantou numa estaca e falou: olhe, e você está curado. E a semelhança desta solução que Deus deu, ele também pegou a nossa maldição, colocou toda sobre a pessoa de Jesus Cristo e ergueu também no madeiro. Olhe para ele e seja salvo. Exatamente a mesma coisa. A maldição de Deus sendo encarnada, porque Jesus é o verbo encarnado, ele é o verbo encarnado. Quando ele estava pendurado no madeiro, ele se tornou a maldição que Deus tinha para colocar sobre nós encarnada ali. Como 2 Coríntios 5:21 fala, que aquele que não conheceu o pecado, Deus fez dele pecado para poder fulminar o pecado. Olhe para ele e seja salvo. É isso que o descrente precisa entender. E é assim que o descrente nasce de novo. Quando você estiver numa situação em que um descrente está mostrando clara falta de boa vontade na sua conversa com ele, em não entender por que as coisas de Deus são como são, e por que Deus estabeleceu as coisas de Deus como elas são, saibam, essa pessoa não discerne coisas espirituais. Não discerne, não vai entender. Você pode falar, e quanto mais a pessoa perguntar, mais o sentimento de Jesus vai aparecer em você. Caramba, eu estou usando exemplos simples. O que mais que eu posso aprofundar para essa pessoa? Nada. O que é importante para essa pessoa? Que ela olhe para o Cristo levantado, pendurado no madeiro. É isso que ela precisa. Jesus usa essa expressão sobre ele ser levantado em outras ocasiões no Evangelho de João. Em todas as ocasiões ela significa quando ele for levantado na cruz. E quando aquilo que Deus estabeleceu como objeto de absorção da ira dele for consumado, então as pessoas terão para onde olhar. E terão como ter a ira de Deus absorvida pelo próprio Jesus. Pelo próprio Jesus. Não porque entenderam alguma coisa, não porque uma continha teológica fechou na cabeça, mas porque olharam para aquele que não conheceu o pecado e que foi feito pecado em nosso lugar. Nicodemos, é isso que você precisa entender. Você não entende as coisas de Deus, você não é nascido de novo. Sabe como é que você vai nascer de novo? Assim como Moisés teve que levantar a serpente para o povo ser salvo, eu serei levantado. E todo aquele que crer em mim terá vida eterna. Tudo isso tem um motivo. Tudo isso foi fornecido ao ser humano enquanto solução para o pecado por um motivo. E o motivo está no verso 16, que é talvez o verso da Bíblia mais conhecido do mundo. Tudo isso é porque Deus amou tanto o mundo, tanto, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.